prende, o que te impede de escutar, o que te cega, o que te leva a se calar. Você tentou com suas forças caminhar e concluiu viver sem ter Jesus. Não dá. Vieram as provas, o que comecei não terminei. Por tantas vezes até de ti duvidei e percebi que devo te seguir, pois reconheço, pois no caminho o milagre vai acontecer. O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito. O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito. O que te prende, o que te impede, o que te cega, o que te leva a se calar, o que te prende, o que te impede, o que te cega e o que te leva a se calar, o que te prende, o que te impede de escutar, o que te cega e o que te leva a se calar. Você tentou com suas forças caminhar, mas concluiu viver sem ter Jesus. Não dá. O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito. O meu socorro está no nome que está acima de todos os nomes, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito. Eu tava cantando aqui e pensando, há quanto tempo a gente faz isso, né? Olha, é interessante, né? A gente, graças a Deus, nós temos as 6 grandes televisões católicas do nosso país, graças a Deus, né? Nós temos a Canção Nova, temos a TV Século XXI, a TV Evangelizar, a TV Pai Eterno, TV Aparecida, e temos a Rede Vida de televisão. Há quanto tempo a gente faz programas onde a gente traz uma pessoa para a gente entrevistar, para dar um testemunho, e a gente está aqui cantando, sempre com uma banda. É bacana, a gente acabou desenvolvendo um perfil de programa. Eu estava cantando e pensando nisso, né? Há quanto tempo a gente faz isso? É legal demais, gente. E é gostoso para a gente fazer com alegria, com prazer, com gozo interior, né? Esse prazer espiritual que a gente faz para vocês. É bom demais. Estava cantando aqui e pensando nisso. Muito legal. Queria que você mandasse um abraço para as cidades que nós visitamos recentemente. Me ajuda aí, vamos lá. Estivemos em Limeira. Na quarta-feira. Quinta-feira, Cubatão. E fazendo show, onde nós estivemos? Santa Inês, no Maranhão. No Maranhão, beleza.
Então, um abraço para todos vocês aí. Um abraço para a galera que nos acolheu muito bem. Lembra de outros shows que nós fizemos? Que eu esqueço tudo. Depois eu tenho que ficar vendo foto para lembrar. Mas olha, um abraço a todos vocês que nos receberam recentemente, de maneira especial nesses últimos 2 meses, né? Tem sido um prazer visitar vocês. E a gente quer continuar fazendo isso, viu? Obrigado, Bruninho. Obrigado aqui, Cleuber Neves, Rinaldo. E hoje na bateria, mais uma vez, ele substituindo aqui o nosso querido Diego Campos, o nosso querido Bruno Espíndola. E se você quiser gravar um CD, entra aí no Mangata Produções. Você vai achar um estúdio bem legal. É lá que nós gravamos todas as nossas músicas, inclusive as mais recentes. Todas estão gravadas lá. Se você ligar lá, dizer que eu que indiquei você, ele vai fazer um precinho bom para você. Ó, agora te comprometi, agora dançou, tá bom? Seguinte, gente, vamos sair por aqui e dar uma volta aqui. Meu amigo Rafael, vamos voltar no nosso assunto aqui, porque daqui a pouco tem Café Bolinho em Teologia com um cara que é seu fã, né? O professor Felipe Santos. Você disse que tem alguma coisa a ver com acredite. Exato, também. Exatamente. O que o anjo tem a ver com acredite? Essa eu quero saber. Vamos lá. Bom, no meu livro, esse livro aqui, O Mistério do Anjo da Guarda, foi o segundo livro, né? Onde eu trato só sobre o anjo da guarda. E nesse livro eu falo sobre a prova dos anjos. Os santos anjos passaram por uma provação. Por que o meu anjo da guarda pode, por exemplo, entender quando eu estou na prova? Porque ele também foi provado. Então, quando Deus criou os anjos, Ele os criou, São Tomás nos ensina isso, criou eles para a liberdade. Então, não é que já nasceram prontos. A gente tem a ideia de que o anjo, quando foi criado, ele já nasceu pronto, ele já foi acreditando em Deus. Não, ele foi feito e a graça de Deus o assistiu para conhecê-lo. Porque ia ser muito fácil para um anjo ter logo já entrado na bem-aventurança, como que ele poderia entender a minha vida? Porque quando Deus cria, Ele cria-nos com amor, o amor é livre. É muito lindo isso. Então, a teologia nos ensina que os santos anjos, desde o início, é por isso que aqui nasce a rebelião de Lúcifer e os seus demônios, Deus começa a se apresentar aos poucos e pergunta: vocês querem entrar na minha bem-aventurança? Quer dizer, quer servir, quer participar da minha vida? E eles, então, recebem, por graça divina, a graça de acreditar, mesmo sem compreender totalmente o mistério da encarnação que vai acontecer depois. 1/3 desses anjos dizem que não vão servir ao Senhor, então começa a guerra no céu com Miguel, que a gente já conhece. Então, o santo anjo, os anjos fiéis a Deus, desde o mais alto até o menor, acreditaram e acreditam em Deus em todo momento. Deus, assim como nós somos criaturas, os anjos não têm a plenitude, por mais que sejam perfeitos e maiores que nós, a plenitude daquilo que Deus de fato quer. Então, o que Deus pede a eles, eles acreditam. Imagina, por exemplo, quando Deus enviou São Gabriel até a Virgem Maria. Ele foi chamado, o Senhor deu as recomendações para ele ir a uma determinada cidade, na casa da Virgem Maria, e dizer para ela que Deus ia se encarnar, que Deus ia se fazer homem. Na concepção do anjo, o que é isso? Mas ele, tá bom, eu vou acreditar. Então, quando nós falamos sobre esse programa de Acredite, é o que o anjo o tempo inteiro faz com a nossa vida. O nosso anjo da guarda, que a mãe da gente ensinava a gente a rezar, é pedir para que ele nos ilumine, para que nós não deixemos de ter a fé, a esperança e a caridade. Olha só, o prefácio antigo da missa da coleta dos anjos, do Anjo da Guarda do Brasil, diz assim, ó Deus eterno e onipotente, que destinastes a cada nação o seu anjo da guarda, concedei pela intercessão e patrocínio do Anjo da Guarda do Brasil, que sejamos livres de todas as adversidades. Nós o suplicamos que o auxílio deste divino guardião conserve em nós a fé, a esperança e a caridade, vivendo na paz e na concórdia. Então, nós pedimos aos anjos que ele nos ensine a acreditar como ele acreditou. Eu volto a dizer, eu ficaria aqui nesse programa hoje a madrugada toda. Eu quero fazer menção aqui à presença da Maristela aqui conosco. Mostra essa menina, que é sócia da Adriana Arides. É verdade. A Maristela, gente, que é uma pessoa assim, hiper, super, mega power conhecida no meio católico, além de ser uma pessoa, gente, finíssima, ela é a diretora, fundadora da editora Ângelos, né? O qual você é autor, e eu sou um humilde
autor de um livro, né? Que, se Deus quiser, em breve teremos mais um. Eu me esforço tanto para escrever, rapaz, mas porque o tempo e ela tem que ficar no meu pé mesmo. Mas, Maristela, parabéns mais uma vez, viu? Pelo teu ministério. Mas, além da sua capacidade, Maristela, qualquer dia eu quero te entrevistar aqui. Seria ótimo. Seria maravilhoso. Porque a Maristela é aquela pessoa, gente, que ela está presente nas jornadas mundiais, ela está presente nas grandes festas da igreja, ela é conhecida dos bispos, ela é conhecida dos missionários, dos autores de livros católicos. É uma pessoa que tem um trâmite, né, entre nós muito fácil, por causa da sua alegria, por causa da sua sinceridade, por causa da sua capacidade e inteligência. Viu, Maristela? Então, parabéns, viu? Deus te abençoe. Você presta um serviço maravilhoso para a igreja, tá? E parabéns pela Ângelos, viu? Você é linda, menina. E é uma baita de uma professora de inglês. Gente, o pouco que eu sei de inglês, eu aprendi com ela em 4 aulas. Olha só. 4 aulas, cara. E as 4 aulas que ela me deu, eu rodo o mundo. Eu rodo o mundo, cara. E eu me lembro das aulas que ela me deu. Bacana. Bom, daqui a pouco a gente vai continuar aqui, mas agora chegou a hora do Café Bolinho em Teologia. Vamos tomar café. Café Bolinho em Teologia hoje vai falar, inclusive, sobre o que são os anjos. Meu Deus, hoje tem 2, então, falando sobre esse assunto. Vem para cá, ao som dessa banda maravilhosa, o nosso querido professor Felipe Santos. E aí, seja bem-vindo de novo aqui. Gosto tanto quando ele vem aqui. Rapaz, não sei se você toma café. Tomo café. Toma café? Então, peraí. Aperta que eu sirvo aqui. Muito bem. Só que o café aqui, o Rafael, ele é sem açúcar. Ótimo. Mas se quiser você está açúcar... acostumado a tomar sem açúcar. Se você não tiver acostumado, faz cara boa, que fica legal. Faz cara boa. Entendeu? E... Olha só o que o Douglas está fazendo, gente. Eu estou tomando café sem açúcar. Eu sempre digo que quem toma café sem açúcar não é gente, mas tá bom. Deus abençoe. Quem fez o café hoje, gente? Não deu para ver quem fez? Hoje é um mistério. É o anjo. Foi o anjo da guarda de todo mundo. Você tomar café sem açúcar, depois de uns 13, 14 dias, você não consegue mais tomar com açúcar. Bom saber. Então você tem que insistir. Então vamos lá. Porque o açúcar, ele tira o sabor do café. Bom entendeu? saber. O café... muda bastante mesmo o paladar, até para outras a marca coisas. do café que a gente usa aqui, porque isso também influencia muito, né? O café tem que ser bom, né? Eu gosto desse momento do programa, que a gente dá aquele up no programa. Dá uma acordada, né? Vamos lá. Na frente, nossa, assunto, esse aí... Pelo amor de Deus, né? O que são os anjos? É interessante o seguinte, antes de pensarmos diretamente nos anjos. Ao longo da história da humanidade, toda civilização ela acreditou em seres intermediários entre nós e os deuses, né? Vamos lembrar que nem sempre o monoteísmo foi a regra do jogo. Então, ora, algumas civilizações pensavam esses seres bons, às vezes maus, né? Às vezes na responsabilidade de cuidar de certas criaturas, né? As criaturas dos mares, as criaturas dos céus, as criaturas das matas, os responsáveis pela civilização, e tinham às vezes um aspecto assim de causar um temor nos mortais e conviviam ali, digamos assim, que faziam parte do ecossistema. Conforme a civilização foi sofrendo as suas mudanças, conforme as ideias sobre Deus, sobre deuses iam mudando, a ideia sobre esses seres intermediários também ia ganhando as suas mudanças. Se você for ver, um exemplo que eu gosto bastante, tem um anime chamado Inuyasha, que ele fala sobre esses onis, sobre seres folclóricos, né, vamos dizer assim, que equivaleriam ao Saci, a Yara, né,
que são diferentes dos seres humanos, às vezes se assemelham aos seres humanos, às vezes são completamente diferentes, mas que estão ali, são seres palpáveis. Você vê, você pode ser atingido por eles, você pode entrar em guerra com eles, você pode vencer um em combate, ou você pode morrer, né, por uma ação desses seres. E aí, quando nós olhamos, já dentro de um contexto de monoteísmo, quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, nós já vemos algumas das primeiras ideias, as primeiras exposições sobre anjos. Ou seja, é uma evolução do pensamento. É uma evolução do pensamento. Então, digamos assim, conforme a civilização foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi se aproximando de Deus, aquilo que Deus criou, as maquiagens, os filtros, as ficções, aos poucos iam caindo e a humanidade começava a separar o fato, a verdade, da fantasia, né? E é interessante que, conforme essas transformações iam acontecendo, modelos de relação com o sobrenatural também eram apresentados. Se nós formos ver lá atrás, a forma como se apresentam os anjos guardando o paraíso é de um jeito. A forma como Abraão é parado no seu ato ali de oferecer seu filho, você tem uma representação de um anjo. A forma como, digamos assim, esses anjos, esses mensageiros vão atuar no Novo Testamento, como se apresentam, é diferente. A igreja nascente, a igreja que começa a dar os seus passos após a era apostólica, ali, após o contexto bíblico, ela vai amadurecer e vai apresentar outras ideias. Então, conforme o tempo vai passando, né, nós vamos amadurecendo isso. Pode colocar Primeiro desenho, vamos lá. Primeiro desenho. É interessante aqui essa minha representação da Sagrada Família, porque nós tínhamos uma bagagem cultural do Antigo Testamento, vamos lembrar, né, Maria, Jesus, José, eles eram judeus, eles viviam como judeus, eles seguiam a lei, eles frequentavam o templo, né? É engraçado em peregrinações explicar para o pessoal que Jesus não ia à missa. É legal. Que Jesus não era católico. Que Jesus não era católico, entendeu? A pessoa fala assim, não, como assim? Você me fez vir aqui para mentir na minha cara, né? Então, é interessante nos colocarmos nesse momento. Uma das ideias que eles tinham sobre anjos, né, era aquela figura na Arca da Aliança, protegendo a lei, protegendo a criação, zelando por aquilo que Deus fez. Ainda na condição de criatura, porém numa classificação diferente da nossa, né? É interessante que sempre que existe uma participação de um anjo, geralmente ele fala assim, não temas, fica tranquilo. Entendeu? Por quê? Porque estar perante uma natureza diferente é algo que choca. É como se os nossos sentidos não fossem o suficientes para saber o que é que está acontecendo aqui, o que está sendo, o que se manifesta diante de nós. Relação com o anjo é algo que vai além de gosto, cheiro, cores, tocar alguma coisa. Então, é como se estar perante um anjo é como se uma formiga estivesse perante você e, dentro dos limites dos sentidos dela, ela falasse sobre você para a coleguinha dela. Então, imagina a quantidade de erros que aconteceria, mas não porque ela está mentindo, mas porque dentro da sua natureza, dentro das suas possibilidades, ela consegue esboçar, traduzir o que é você dentro do mundo dela. Assim nós fazemos muitas vezes com os anjos. Dentro da nossa ciência, dentro do que as Sagradas Escrituras oferecem, dentro do que outros autores vão nos oferecer, nós vamos tentar entender essa relação. Então, aqui já existe algo diferente. Um episódio incrível, por quê? Porque o Criador se torna mortal, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Você está com uma das pessoas que, no caso José, foi um dos primeiros que entendeu a missão do Messias, que vai na narração ali,
O Messias está vindo para libertar o seu povo do pecado, não de Roma. E nós estamos diante também da primeira pessoa que, ao mesmo tempo que tem as mesmas matérias, conjuntos de átomos que nós, mas tem a capacidade de dar o seu sim eterno. Então, são personalidades completamente diferentes. E José vai guiar essa primeira igreja como? Por aquilo que o anjo aparece no seu sonho e fala, ó, faz isso, faz aquilo, segue essa instrução. E a coisa vai acontecendo. Pode passar. Próximo desenho. E aí é interessante que quando nós temos essa ideia de primeira igreja, de presépio, lá com Francisco, a igreja começa já a entender melhor essa ideia de anjo. As ideias do passado, né, de anjos, muitas vezes confundidos com elementos da natureza, começam a ser deixados de lado. Tanto é que até hoje nós ainda vivemos um pouco desses resquícios de que tipo, você tem que fazer, graças ao esoterismo, né? Não, o catecismo da igreja nunca vai ensinar isso. Você vai ter uma cor que representa o seu anjo, um elemento que representa o seu anjo, uma oferenda, uma energia que atrai o seu anjo ou que vai repelir o seu anjo. Então, essas ideias esotéricas que tanto os judeus sofriam, como a igreja nascente vai sofrer também, aos poucos isso vai sendo deixado de lado. Hoje existe? Existe, mas mais como uma questão de mercado, e não tanto quanto verdade de fé, né? Então, nós teremos aqui um entendimento melhor do que é a salvação, do que é essa primeira igreja. O anjo que se manifesta guia os pastores, que guia os reis, que guia as pessoas, vai guiar. Então, aqui nós temos também um amadurecimento nessa função dos anjos dentro de toda essa economia de salvação, dentro da criação. Próxima imagem. E olha só, aqui uma representação, digamos assim, mais clássica que nós temos, né, de um anjo, e dentro de traços mais modernos, né, num tempo de super-heróis e tal, eu fiz essa adaptação. Então é interessante, nós temos aqui um conjunto de símbolos, né, que se um anjo, de repente, se manifestasse aqui, ele ia falar assim, ué, mas isso não tem nada a ver comigo, né? Por quê? Nós damos esses significados, né? Você vê que o anjo ele não vai ter barba, porque ele não é uma criatura como nós, é algo que não vai sofrer as mudanças, né, da matéria, como nós sofremos nesse processo constante de amadurecimento, por exemplo. de envelhecimento. O meu anjo, é difícil imaginar o meu anjo nascendo junto comigo e depois envelhecendo, ficando velhinho junto comigo, né? Andando de bengalinha, né? Então, a questão das asas, né? Vamos pensar o seguinte, se um anjo ele não depende da matéria, não depende do som, por que ele teria asas? Então, tem um significado de que é um ser do alto, é diferente de nós, não está preso aos nossos limites, né? Aqui coloquei, né, o símbolo clássico do cristianismo, né, o pão e o vinho, porque ele também está a serviço deste plano de salvação. E é interessante que a igreja nos ensina no catecismo que a própria palavra anjo, na verdade, ela designa mais o emprego dele, né? Em relação à natureza, vamos supor. Estamos aqui apresentando um programa, né? Estamos na condição de apresentadores enquanto a função, mas a nossa natureza, somos humanos. Os anjos, eles são espíritos em questão de espécie, né? A sua natureza. As regras do jogo para eles são diferentes, né? Eles não estão, digamos assim, presos às leis naturais que nós estamos. Então, se eu pular aqui, eu vou cair no chão. Existe um conjunto de leis aqui que eu estou submetido. Eles estão em outra regra do jogo. Então, enquanto anjos, enquanto mensageiros, eles fazem essa comunicação. Seriam tipo assim, carteiros, se fosse pensar. Eles trazem uma ordem, eles trazem um comando, eles iluminam ali nós, seres dentro digamos assim, né, da cadeia alimentar, né, estamos mais para baixo ali. Então, eles vêm cuidar de nós.
E é interessante porque neste cuidado que nós acabamos confundindo as coisas. Peraí, por que tendo anjo eu tropeço na rua, posso cair e me machucar? Por que tendo anjo eu vou morrer? Por que tendo anjo eu vou ficar doente? Porque ele vai cuidar da nossa salvação. E tem certas coisas que Deus permite, né, que nós passamos, né, por isso, pela nossa santificação. Então, se algo nos faz mais santo, o anjo entra em ação. Se algo nos faz mais santo, o anjo vai ficar em silêncio. Porque a responsabilidade, ele não é uma babá, ele não é um segurança, né? Então, ele está ali constantemente nos ajudando a ir rumo ao céu. Maravilha. Bom, hoje nós estamos compreendendo um pouco mais através do professor Felipe Santos, aqui no Café Bolinha e Teologia, através do Rafael Brito, essa realidade. E que bom para nós que crescemos na fé, que caminhamos na fé, podemos ter hoje um conteúdo um pouco mais denso, né, para que a nossa fé possa ser completa. Aqui, olha, www.professorfelipesantos.com.br, tem muito mais coisas. O que as pessoas podem achar lá? Já temos o módulo de Mariologia, já temos o módulo Teologia da Libertação. Lembrando que não é para recrutar ninguém. Os perigos da teologia da libertação. Exatamente, é o antídoto para o veneno. Temos também o primeiro, né, que é um dos que eu mais gosto, que é Cartas Paulinas. E agora, entramos, né, no final do mês agora com o módulo de estudo bíblico, em que nós contamos um pouco da história da Bíblia e mostramos uma estratégia para que você traga a Bíblia para o seu dia a dia e você possa, em casa, começar ou progredir com os estudos. E também tem o módulo Angiologia, onde nós vamos tratar um pouco disso para fugir da fantasia, né? Chegar mais próximo à realidade. E tem uma aula muito legal que fala sobre o anúncio do anjo, né? Que, como ele diz, né? O Messias vai chegar. Como é que foi, né, o encontro desse ser humano completamente diferente? Deixa para quem entrar, então. Entendeu? É legal, é a aula mais interessante. Posso sugerir uma coisa? Faz uma live, você e o... eu acho que seria ótimo. Rafael. Imagina. Seria maravilhoso. Rafael e Felipe juntos numa live. Quem ia perder essa live? Bom, entrou com rock and roll, sai com rock and roll. Esse foi Professor Felipe Santos. Valeu, galera. Sem dizer que o cara é um gato. É a cara do pai. Quando tinha cabelo. Ô, Rafael, puxa, que legal. Olha que legal, né? É lindo. Bacana a gente... Nossa, o Fê explanou a angelologia de um modo, eu estou impressionado. Lindo. É, bacana. Maravilhoso. Mas, olha, fica aí essa ideia aí. Vamos fazer uma live de vocês dois. Já estou pensando em outras coisas já. Bacana. Eu acho muito legal isso aí. Ô, gente, hoje nós estamos aqui com o Rafael Brito. Ele é autor de 3 livros. Né? Hoje, o terceiro já saiu? Está saindo ainda. Está saindo, né? Ele é autor de 2 livros, é uma trilogia sobre os anjos. Esses livros estão sendo publicados pela editora Ângelos, só podia ser, né? A nossa querida Maristela. E você já está preparando o 3º volume, então. Isso. Né? O primeiro fala especificamente sobre... O primeiro fala sobre a realidade dos santos anjos no paraíso. Quem são, como nós podemos nos relacionar com eles, como eles foram criados. O segundo é só sobre o anjo da guarda. Quem é, como podemos nos relacionar com ele. E agora, o terceiro, eu estou falando sobre o mistério do arcanjo Miguel. Uau! O Felipe falou uma coisa muito interessante ali, que ingenuamente, muitas vezes a gente pensa, ele até tem essa função também, é claro, creio eu, né? Sim. De nos proteger, mas ele não é uma babá. Não é uma babá. Não é uma babá do Não é ser teu humano. empregado, nem teu empregado. E nem meu empregado. Ele não é para fazer o que eu mando, não. Nada disso. O contrário eu até podia aceitar, né? Eu fazer o que ele me manda, me inspira. Mas essa companhia do anjo, a Bíblia nos mostra, por exemplo, uma luta, né, de Jacó com o anjo. Sim. Né? A Bíblia nos fala de uma companhia do anjo a Tobias. Isso. Né? Essa presença, esse relacionamento que misticamente a gente foi recebendo, como é que seria nos dias de hoje? Né? Agora é a sua experiência que vale, né? De tanto estudar, de tanto pregar sobre o assunto. O que seria hoje
para eu, né? Para as pessoas, para que eu possa ter um relacionamento com o anjo, entender melhor essa relação. O que seria essa relação hoje? Essa relação seria uma relação pessoal. A gente tem que entender que os anjos, eles são pessoas. A ideia de que ele é um espírito puro pode nos fazer pensar que é um ser abstrato, longe da nossa realidade. E de fato não. O anjo é uma pessoa, ele é um ser criado como eu e você. Ele tem o seu modo de comunicar. Tomás diz que é por iluminação e por locução. O que é essa locução? Muitas vezes pode acontecer de você sentir a voz do anjo que fala dentro da tua alma, né? E isso é por permissão divina. Muitos fazem experiências assim. E hoje, na realidade do agora, os santos anjos eles têm total consciência de todas as realidades criadas. Tudo que, se você perguntar para o anjo o que tem dentro daquela garrafa preta, ele vai falar para você: tem café de tal marca, foi plantado em tal fazenda. Ele sabe tudo, porque ele tem essa visão. O Fê falou uma coisa bonita das asas, né? Que representa também essa realidade dos anjos que estão acima de nós. Por que o anjo tem asa? Às vezes as pessoas me perguntam isso. As asas do anjo é um símbolo, e não é qualquer asa, não. Não é asa de galinha, por exemplo. É uma asa de águia. As asas dos anjos é águia. Por quê? Porque a águia ela é a ave que voa mais alta entre todas as aves. Quer dizer, o anjo ele consegue enxergar além, com um todo, daquilo que eu estou vivendo, né? Eu gostei demais do exemplo que ele deu da formiguinha, que consegue enxergar só no seu ambiente. O anjo não. O anjo ele tem uma visão com o olhar de Deus maior. Por isso que ele pode me conduzir. Ele sabe o que tem lá na frente. Ele sabe dos perigos que eu vou encontrar. E é por isso que ele vai me desviando. Então, hoje, para agora, como eu posso me relacionar com ele? Como uma pessoa, como eu me relaciono com você. Por isso que a oração do Santo Anjo é uma oração tão simples. E é Santo Anjo do Senhor, ele não é meu, é de Deus. Meu zeloso guardador, ele está o tempo inteiro, 24 horas por 24 horas, cuidando. E é muito bonito que você falou sobre essa realidade que o anjo não é babá, né? O Felipe também dizia. Eu quero morrer quando alguém fala para mim assim: "Ô, anjo da guarda, arruma uma vaga para mim no estacionamento", né? Não, a palavra em Êxodo capítulo 23 diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde no caminho, respeita a sua presença e observa a sua voz. São Bernardo de Claraval dizia: o teu anjo, ele merece respeito, veneração, porque ele é pastor, mestre de adoração, ele conhece a Deus e vive muito mais tempo do que nós. Nós não sabemos, alguns dizem que a Terra tem mais aí de seus 5 bilhões de anos, são hipóteses que ninguém sabe, mas o universo ninguém também sabe. Pois é, os anjos existem antes da criação do mundo visível. Então imagina quanta coisa o meu anjo da guarda pode me ensinar. E aí tem uma coisa interessante: o meu anjo também aprende comigo, segundo São Tomás. Ele vai aprender coisas sobre a vida humana, sobre mim, e no fim de tudo, quando eu terminar essa vida e chegar diante de Deus, ele vai ser sempre aquele companheiro, aquele amigo, para sempre. Olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta para rezar, e é claro que hoje eu não vou perder a oportunidade de pedir para que o Rafael reze junto conosco aqui. Mas eu tenho certeza que o que eu vi nesse programa hoje, até esse momento, já me faz, amanhã pela manhã, acordar e conversar com o meu anjo de uma forma diferente. Você me deu muitas pistas, muitas pistas. E eu ainda teria mais pelo menos umas 10 ou 15 perguntas para te fazer, mas fica para a próxima. Tá bom. Vamos para o intervalo? O que a gente sai cantando? Vai caminhar? Então vamos cantar e vamos entender o seguinte, que nesse caminhar aí, ó, o anjo está com a gente, tá bom? Ele vai à frente de nós e nós temos que respeitá-lo e escutar a sua voz. Escutar a sua voz. Escute e respeite esse anjo, viu? Vamos lá. Sem forças pra recomeçar, senti vontade de gritar: vem, Senhor, vem me curar. E ao coração vem me falar: quero voltar
sem medo, a ti vou me entregar. Pois eu sei, se contigo caminha, eu terei forças pra continuar. Vai caminhar na estrada, eu vou te curar a cada passo junto a mim. Verás que não chegou o fim e nada vai poder. Oh, oh.